Como tratar a rinite em casa? Eu sei que você acorda com o nariz entupido, com olheira e levanta da cama todos os dias espirrando sem parar, né? Vive usando antialérgico, que segura um pouco, mas logo logo você volta a ter aquela crise novamente e uma coceira interminável no nariz. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que você pode fazer para tratar sua rinite em casa. Olá, meu nome é Milene, eu sou médica otorrinolaringologista e hoje eu vou te explicar como que funciona a rinite e por que muitas vezes você nunca melhora. Pessoal, aqui é uma peça do nosso nariz cortada no meio e aqui é toda a nossa mucosa nasal. A rinite alérgica é uma inflamação de toda essa mucosa e essa região que reveste as estruturas dentro do nosso nariz. O que acontece é que o corpo, para quem tem rinite, tem uma super reação ao estímulo do ambiente, que chamamos de alérgeno. E um dos principais são os ácaros. Esses alérgenos, eles entram no nosso nariz e alertam nossas células sobre a sua presença. E aí, em pessoas normais, a reação da célula é, por exemplo, é apenas um grão de poeira, a gente vai resolver isso rapidamente. Não tem grandes problemas assim. Já em pessoas com rinite alérgica, essa célula ela vai ter uma reação muito exagerada. Vai liberar várias substâncias e uma delas que a gente chama de histamina. E essa histamina, ela vai ser a responsável por aqueles todos os sintomas muito desagradáveis, né? Coceira no nariz, espirro, nariz obstruído, lacrimejamento, coceira do olho, coceira na garganta. E você tem que ficar assoando o nariz toda hora. Aquele lacrimejamento que não deixa você nem conversar direito com as pessoas. Sem contar que se a pessoa estiver trabalhando, ela tem que ficar parando toda hora. Criança, então, perde muita concentração na sala de aula. Fica agitada, fica inquieta. Ou seja, dá para perceber que isso atrapalha muito a sua qualidade de vida. Mas a rinite não tem cura? Não, pessoal. Infelizmente, a rinite não tem cura. Mas existe tratamento e existem tratamentos muito eficientes que podem ajudar demais você a controlar as suas crises. E tudo começa aqui, pela sua casa. Não adianta você usar os melhores remédios que existem se o lugar que você mora e que você respira um ar cheio de alérgenos, que são aquelas partículas que entram no seu nariz e provocam aquela coceira e todos aqueles sintomas que eu já falei aqui. Eu costumo dar um exemplo, fazendo uma comparação. Você, por exemplo, está usando um brinco e a sua orelha está inflamada, está coçando. Não adianta você ficar passando pomada ao redor do brinco, na orelha inteira, se você não tirar o foco. Qual que é o foco? O brinco, por exemplo. Então, com a rinite é a mesma coisa. Na sua casa, você precisa ir atrás do verdadeiro foco. Porque no trabalho e muitas vezes na rua, a gente não consegue mudar o ambiente, né? Mas dentro de casa, sim. E como eu sei qual que é o foco na minha casa? Olha, existem várias substâncias ou os alérgenos que podem desencadear a crise de rinite. Mas os principais podem estar dentro da sua casa. E os principais eu vou citar aqui 3, por exemplo. Número 1, os ácaros, que são pequenos animais que vivem principalmente nos nossos colchões, nos nossos travesseiros, nas almofadas. E eles se alimentam dos restos das nossas células, que vão soltando e se depositando ao longo da noite, ao longo do dia. E o problema é que eles são tão pequenos, eles medem mais ou menos 0,75 milímetros, e a gente não consegue ver a olho nu. A gente só consegue ver no microscópio. Segunda coisa, os pelos dos animais, principalmente de gatos e cachorros. Muitas vezes a alergia é da descamação da pele desses animais ou dos ácaros que eles carregam em seus pelos. 3. O mofo, que são fungos que também podem estar misturados com os ácaros, né, com a poeira, e que também contribuem muito para desencadear esses quadros de rinite. Eles têm que ser investigados e combatidos, mesmo se você tiver um fungo em cômodos distantes do seu quarto. Então, você vai vasculhar a sua casa inteira atrás destes focos. Primeira coisa, cuidar dos seus travesseiros e dos colchões.
São eles que moram os ácaros. E olha, a cada 2 anos, quase metade do seu travesseiro será de ácaro. Então, é preciso alguns cuidados extras. Colocar, por exemplo, os colchões e travesseiros no sol, pelo menos uma vez por semana. Trocar a roupa de cama com frequência, porque como eu falei, os ácaros, eles se alimentam da descamação da nossa pele. Em relação à lavagem das roupas de cama, para matar os ácaros é necessário mais ou menos uma água quente a cerca de 60 graus. Além disso, vale investir em produtos antialérgicos. Existem no mercado, por exemplo, capas antiácaros que podem ser lavados aí a cada 2 meses, por exemplo. Quem tem rinite pode ter animal de estimação? O que vocês acham? Pode sim, mas lave sempre as casinhas e os cobertores dos seus animais, além de dar banhos e aparar os pelos com mais frequência, porque assim você vai diminuir a exposição e a inalação dos alérgenos, porque os ácaros podem ficar nos cobertores e na casinha desses animais. Limpe bem o box. Outro local na casa que acumula muito mofo é o banheiro, principalmente a área do banho. Por ela ser muito úmida, o box favorece muito a proliferação de fungos. Por isso, é muito importante limpar esse box do banheiro, tirando aquelas manchinhas ou aqueles mofos que ficam ali no rejunte. Mas lembrar também das paredes dos cômodos próximos, que também devem ser checados sempre. Agora aqui, pessoal, muito cuidado. É importante, na hora de você retirar aquele mofo do box, você não usar muitos produtos e fazer misturas de produtos, porque você vai sair de uma rinite alérgica e entrar numa rinite irritativa e inalar muitos gases oriundos desses produtos de limpeza de forma exagerada. De maneira geral, a rinite alérgica ela é tratada com sprays de corticoides nasais e uso de antialérgicos orais nas crises, por exemplo. Mas a maioria das pessoas elas não valorizam as medidas que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa. Eu falei aqui algumas medidas importantíssimas para evitar o mofo, a poeira, mas existem várias outras medidas. Você sabe, por exemplo, o que é o filtro EPA? Como que usa? Como que ele age? Para que o filtro EPA serve? Qual o papel dos corticoides, dos sprays de corticoides nasais na rinite? Será que existe o melhor ou não? Quando que a gente tem que tomar um antialérgico? Por isso e por muitas outras dúvidas, nós vamos fazer vários vídeos aqui no canal explicando quais atitudes você deve tomar para contribuir no tratamento da sua rinite alérgica. Escreva suas dúvidas aqui, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm rinite alérgica e até segunda-feira.